Marcos, capítulo 4, e o versículo 36. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sob um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? E se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalme-se. E o vento se aquietou, e fez-se completa bonança. Acredito que todos os irmãos já ouviram esse texto, conhecem muito bem, e é inegável a importância dessa passagem. Quando Jesus simplesmente, com uma frase, ele faz o que até hoje fez, o que hoje nós não temos a menor tecnologia ou forma de enfrentar, né? Quando o mar está em fúria, não há o que fazer. Contra tsunami, quando o alarme toca, tem que fugir, né? Com o tsunami, a melhor hipótese é subir num barco e avançar a favor do tsunami. Quando quebrar a onda, você está atrás dela. É a única opção. Com Jesus é mar, quieta. E o mar quieta. Mas o que me chamou a atenção aqui, que eu quero comentar hoje com os irmãos, é o começo do capítulo 4 de Marcos. E aqui Jesus inicia um método de ensino por parábolas. E ele começa a ensinar através de pequenas histórias, e que muita gente pensa que são questões complicadas, difíceis de entender, mas na verdade são situações comuns da época que as pessoas que ouviram entenderam rapidamente, aprenderam facilmente. Capítulo 4, versículo 1, Evangelho de Marcos, novamente. Jesus começou a ensinar à beira-mar, e reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande, que ele teve que entrar num barco para assentar-se nele. Jesus já tinha feito alguns milagres, a fama de Jesus já tinha percorrido, mas tinha uma questão aqui. Jesus percebe que as pessoas estão preocupadas com o milagre apenas, buscando o milagre apenas. E aí Jesus, no capítulo 4 de Marcos, começa a ensinar. E aqui já temos uma grande lição para hoje. Jesus tem poder para fazer milagres. Aliás, eu gosto de ir mais fundo. Ele não tem poder, ele é o poder. E faz nas nossas vidas o que para nós é impossível. A questão é, Jesus não é um santo milagreiro. Jesus não é simplesmente algo que eu me aproximo dele para receber um milagre. Mas Jesus eu me aproximo para receber a vida, para ter a salvação da minha alma, para alcançar todas as coisas. E aí quando a multidão vem até Jesus para buscar milagres, Jesus começa a ensinar. Porque o ensino ele é mais importante que o milagre. O milagre é temporal, o ensino é eterno. Já comentei isso com os irmãos, dos milagres que Jesus fez, das pessoas que ele ressuscitou, todos já morreram. Mas o ensino de Jesus permanece vivo até hoje. Então é importante aprender a palavra de Deus, conhecer o que a Bíblia tem a ensinar, porque essa palavra é a de vida eterna. E aí Jesus entra num barco pequeno, possivelmente por uma questão prática, porque se ele fica alguns metros dentro da água, as pessoas não conseguem chegar nele, e faz do barco um pequeno púlpito. E aqui algumas parábolas são contadas. A primeira delas é a parábola do semeador, em que ele fala da semente que é plantada em vários terrenos, e ela tem um tipo de crescimento conforme o terreno em que ela é plantada. Depois Jesus vai ensinar de que ali é a pregação, e de que importa muito o coração pela qual a pregação é recebida. E assim, essa semente vai ou não brotar. Nós que estamos aqui, que já aceitamos a Jesus, somos convertidos, um dia, essa semente foi plantada no nosso coração, e ela brotou.
Se você está aqui essa noite e ainda não fez essa escolha, essa semente está sendo brotada agora. E o que você está sentindo aqui é a palavra de Deus. Pela pregação, pelo louvor, pela leitura da palavra. E o Senhor fala conosco. Depois Jesus conta a parábola da candeia. Ele vai lembrar que não se esconde uma candeia, uma lamparina. Vamos falar em bom português aqui, uma lamparina. Coloca no lugar alto para iluminar a casa inteira. Jesus então nos lembra que aquele que foi iluminado pela palavra, iluminado pelas escrituras, ele tem que propagar. Ninguém se esconde disso. De que o objetivo é que essa luz seja revelada aos demais. Quando nós nos convertemos, nós falamos aos demais. Eu sou evangélico, eu conto isso para os demais, eu tento trazer pessoas para cá, porque eu só divulgo o que é bom. Se o evangelho é bom para mim, se a palavra de Deus é boa para mim, então eu falo isso para os demais. Se talvez você que me ouve agora não se converteu e já está enjoado de alguém pregar para você, meu querido, ninguém te oferece o que é ruim. O seu amigo não te oferece o que é ruim, oferece o que é bom. E a palavra de Deus é boa, por isso que ele te fala isso. Jesus também conta a parábola da semente que cresce misteriosamente, no versículo 26. Então eu lembro que as coisas acontecem com ou sem a minha vontade, mas acontecem todas conforme a vontade de Deus. Conforme Deus programa e planeja que aconteça. E também fala um pouco da nossa incapacidade, né? De que Deus não precisa de nós, mas de que eu preciso dele. Em todas as coisas, em todas as ações, em todos os momentos. Então Jesus vai lembrar que tem aquela semente que cresce. E quando você chega até um lugar, ela já cresceu. No versículo 30, no capítulo 4 ainda, o texto muito conhecido, da parábola do grão de mostarda, versos 30 e 31, que Jesus lembra do pequeno grão de mostarda que se torna uma grande árvore, de uma pequena semente, que se torna uma grande árvore. E a palavra de Deus nos nossos corações, ela pode ter um início insignificante, mas ela vai crescer, e vai crescer muito. Deus não te chamou aqui para ouvir uma pregação com cara de palestra bonita, que você volta para casa animado, dormiu bem de ontem para hoje, mas hoje para amanhã vai dormir bem, porque essa palavra foi boa. Não, Ele te chamou aqui para mudar a história da sua vida, chamou aqui para mudar a sua história, para te dar um final muito diferente, que é o que você tem pensado que possa acontecer hoje. E aí Jesus lembra do pequeno grão de mostarda, de um versículo bíblico, de uma música, de uma pregação que você ouviu, e essa semente foi plantada, e ela vai crescer, e quem dá o crescimento é Cristo. Você só tem que abrir o seu coração, para que essa parábola entre, para que essa mensagem entre no seu coração. E aí Jesus conta essas parábolas todas em sequência, e depois ele entra no barco, verso 36, onde eu li com os irmãos. Verso 35, naquele mesmo dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava, e os outros também o acompanhavam. E aí existe aquela, sempre tem discussão teológica, né? Os irmãos são meus alunos aqui do seminário, a gente usa o momento das aulas para debater essas questões, né? Por que Jesus quis ir para o outro lado? Talvez para descansar, se ele ficasse lá a multidão não deixava, talvez para pregar para as pessoas que estavam do outro lado do rio. Eu aposto nas duas possibilidades, né? Para que a mensagem fosse pregada. E Jesus vai de barco, os demais vão com ele. Outras embarcações seguiram a Jesus. Bom, quem estava a pé, a não ser que fosse nadando pelo mar, não acompanhou Jesus. Quem estava de barco foi. Verso 37, levantou-se um forte vendaval, e as ondas lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água.
Tem uma questão geográfica aqui que não vale a pena aprofundar, mas o mar ficava dentro de um vale rodeado de montanhas, e era comum que surgissem aquele choque térmico de vento frio com quente, e causasse tempestade muito rapidamente no mar. Então isso justifica como é que os discípulos pescadores, o próprio dono do barco, olhou para o tempo, viu que o tempo estava bom, de repente uma tempestade avassaladora no meio do mar. Então era comum que isso acontecesse, era rotina. E de repente estão todos cercados. Verso 38, Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sob um travesseiro. E os discípulos o acordaram: Mestre, não te importa que pereçamos? Possivelmente Jesus estava dormindo embaixo do barco, usando uma cadeira como cama, um assento como travesseiro, e dorme durante a tempestade. Curioso uma questão: Jesus estava dormindo. Jesus é perfeito homem e Deus. Eu sempre gosto de comentar isso, da dupla natureza de Cristo, de que Jesus era um homem completo. Isaías vai dizer que Jesus tomou sobre si as nossas dores. Se ele não fosse um homem, um ser humano como qualquer um de nós, ele não tomaria as nossas dores. Mas também, se Jesus não fosse Deus, o sacrifício dele na cruz não seria suficiente para a nossa salvação. Então eu tenho em Jesus, como diz no credo, né, o verdadeiro homem e Deus. E Jesus dormiu de cansado. E eu já vi muita gente criar aquelas teorias miraculosas para explicar como é que Jesus dorme. Para mim é muito simples. Depois do dia todo em pé, trabalhando, pregando com o sol, deitou, irmãos, o cochilinho vem mesmo, né? E Jesus dorme. Uma tempestade no mar e Jesus está no barco. Irmãos, me explica isso. Jesus está no barco e a tempestade incomoda o barco. Muitas vezes nós pregamos um evangelho muito superficial, e que prega que eu vou me tornar o super crente após a conversão. Eu vou ficar rico, vou ficar mais alto, a minha orelha vai diminuir, o cabelo vai ficar mais liso, nunca mais vou ter espinha, nem unha encravada, nem trânsito eu vou pegar na rua, porque agora eu sou convertido, agora eu sou crente, tudo funciona, né? O meu empréstimo, o juro vai cair pela metade, minha empresa não vai mais, porque eu estou com Jesus, que eu converti, agora eu sou o super crente. Mas aqui a tempestade vem com Jesus no barco. Irmãos, nós passaremos por dias difíceis, mesmo após a conversão. Mesmo com Cristo no nosso coração, nós teremos dias difíceis. Com uma diferença muito importante. Lembra que foram outros barcos seguindo Jesus, né? Seguindo o barco que Jesus estava. A tempestade veio para todos, mas só uma classe de passageiros podia ir lá e chamar Jesus. Os demais estavam na tempestade sem Cristo. Mas especificamente aquele barco tinha Jesus com eles. E eu podia ir lá e chamar por Jesus. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas fiquem calmos, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então eu não posso usar esse espaço para dizer para os irmãos que não vai existir problema. Até porque no próximo culto eu estarei aqui e os irmãos vão me cobrar. Falou, domingo você falou que... E aconteceu, né? É um momento difícil. Irmãos, nós ainda estamos neste mundo e ainda sujeitos a problemas, só que nós não estamos mais abandonados, porque agora eu estou com Cristo, Ele está comigo no barco, Ele está comigo durante os problemas, então agora eu tenho por quem clamar. Quantas vezes no passado você se sentiu abandonado, achou que estava sozinho, não tinha ninguém por você? Depois da sua conversão, você nunca mais esteve só. Aliás, mesmo antes da conversão, Deus está conosco, né? O livro de Jó nos lembra que se Deus tirasse o seu espírito da terra, toda a carne voltaria ao pó. Não, estar vivo é um dom de Deus. Mas após a conversão é algo muito mais importante. Agora eu estou com Ele o tempo todo. E eu posso chamar por Jesus. E eu não sou tão velho assim, era adolescente esses dias. Mas não é incomum, e eu sei de algumas histórias,
de quando os irmãos passam por problema e ficam lá magoadinhos com Deus, ficam revoltados com Jesus, né? Mas Deus, eu fui no culto, o Senhor permitiu isso. Mas Deus, eu sou fiel, nunca desviei, tal problema aconteceu comigo. Bom, olha de novo para o modo como os discípulos acordam Jesus no versículo 38. Lá no final do versículo diz assim: Mestre, não te importa que morramos? Irmãos, eu não sei vocês, mas eu acho essa frase aqui uma bronca em Jesus, não é? Parece que, olha, Jesus, você não está se dando conta do nosso problema aqui não. Irmão, se eu estou certo, tomara que eu esteja errado, mas se eu estiver certo, existe aqui uma grande insubordinação ou falta de fé, não sei, talvez o desespero, o medo de morrer, fez que eles tratassem Jesus assim. Só que muitas vezes nós fazemos isso, você e eu, num momento de dificuldade, num dia difícil, eu começo a pensar: Deus me abandonou, Deus não se importa com o meu problema. Jesus é bom para aquele irmão que contou o testemunho lá semana passada, mas comigo, esquece de mim. Jesus, não te importa que morramos? Irmãos, não fala assim com Cristo não. Ele está com você, Ele se compadece do seu problema, Ele te trouxe aqui hoje para isso. A tempestade está com você, irmãos, está comigo também, né? Amanhã, segunda-feira, não preciso nem lembrar o seu cartão de ponto, que é a hora que você registra que entrou no trabalho, está lá te esperando o problema. Só que você está com Cristo no barco, você pode ir lá e chamá-lo. Verso 39, ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa a bonança. Muitas vezes eu olho para Deus com as minhas forças, como se Jesus fosse eu. Os discípulos no barco, com medo de morrer, acorda Jesus. Foi para os discípulos, para os demais que estavam na tempestade, não havia solução. Para Jesus é levantar e dizer: mar, acalma. Compreende a diferença? Olha para esse quadro. Eu não tenho a menor condição de lutar contra a tempestade, mas Jesus levanta e usa duas palavras: quieta. E o mar quieta. E muitas vezes eu saio de casa lembrando dos meus problemas e venho para o culto, e eu não consigo me concentrar ou me entregar na adoração a Deus, porque o meu problema é mais forte que eu, porque a minha condição é mais forte que a minha força, e você não presta a Deus o culto que Ele merece, o culto que você e eu devemos para Ele. E por um instante eu me esqueço que para mim pode ser impossível, para a minha força pode ser impossível, mas para Deus são duas palavras: mar, quieta. Você consegue pensar aí num problemão que você enfrenta, que para você é impossível, para Jesus é quieta. E aí eu começo a exercer a minha fé em mim, como se eu fosse aquele que vai me ajudar. Quem vai te ajudar é Cristo. E começa a se concentrar nele, como Ele pode te abençoar. Vamos lembrar de outra coisa? Quem quis atravessar para o outro lado? Jesus. Todo mundo estava no barco seguindo as ordens de Cristo, e mesmo assim a tempestade veio. E eu lembro os irmãos daquele versículo: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Muitas vezes, seguindo a ordem de Deus, Ele vai provar a sua fé. Muitas vezes, seguindo a orientação de Deus, Deus pode nos colocar em dias difíceis, mas em cada um deles eu devo lembrar: Jesus está no barco comigo. Em cada um deles eu devo lembrar: eu não estou sozinho, eu não estou só. Verso 40: então perguntou aos seus discípulos:
Por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Não importa o barco, não importa a tempestade, importa se você tem ou não fé. Olha, nota que Jesus não diz assim: por que vocês não me acordaram antes? Jesus diz: por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? Nessa hora eu fico com vergonha de mim mesmo, porque eu não tenho fé. Quantas vezes eu olho para uma dificuldade e eu digo: não, eu nunca vou conseguir. Aí eu leio um versículo desse: por que você está com medo? Você não tem fé? Até hoje você não tem fé? Aí eu vou dizer: Jesus, me ajuda nessa falta de fé. Ou às vezes nós temos fé na fé. O que importa, eles falam isso para a gente na rua, né? O que importa é ter fé. O que importa é acreditar com muita força. Irmãos, eu sinto informar, mas a fé por si só não quer dizer nada. A fé não tem fundamento nela mesma. Eu não tenho fé na fé, eu tenho fé na palavra de Deus. Eu tenho fé em Jesus, eu tenho fé que Ele não vai me abandonar. Eu posso até concordar com a expressão comum aí de fora, de que todos os caminhos levam a Deus. Eu posso concordar com essa frase: todos os caminhos levam a Deus. Mas eu não posso concordar que todas as direções levam a Deus. Eu preciso estar com Cristo como alvo. Eu tenho que estar na direção dele. Tem muita gente pensando que está no caminho, mas tendo contrário a Cristo. Eu não tenho fé na fé, eu tenho fé em Jesus. Eu não quero só estar apenas no caminho, mas no caminho e em direção a Ele. Talvez eu me sinta abandonado, porque eu estou indo no caminho contrário de Jesus. Talvez eu estou exercendo a minha fé, exercendo a fé no nada. Ou não estou exercendo a fé em Jesus. Não estou exercendo a fé em Cristo. E daí as coisas não funcionam. E daí eu me sinto abandonado, eu me sinto fraco, e daí eu venho à igreja e vou embora para casa e está tudo do mesmo jeito. E aí, Jesus disse para os discípulos, e com certeza vale para nós hoje: por que vocês estão com medo? Vocês ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O capítulo 4, Marcos conta algumas parábolas de Jesus e termina com esse milagre. Os irmãos estão lembrados, no começo eu comentei aqui de algumas das parábolas. E depois ele conta esse milagre. É muito fácil abrir a boca e dizer: a semente que cai na terra boa frutifica. Aquele que recebe a palavra, que é iluminado pela palavra, tem que divulgar a palavra, porque não se esconde uma candeia. E aí alguém pode dizer assim: Jesus, seu discurso é muito bonito, mas sob qual autoridade você ensina? A sua palavra é muito bonita, o senhor tem um bom domínio de retórica, as pessoas param para te ouvir. As pessoas deixam de ir na sinagoga para ouvir os grandes mestres judeus ensinarem, para vir aqui para o meio da praia te ouvir ensinar. Mas e daí? Qual a autoridade, qual o peso do seu ensino? Verso 40. Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar obedece? Aquele mesmo que contou as parábolas. Aquele que tem autoridade para acalmar o mar, é aquele mesmo que te deu esse ensino aqui, ó. Segue ele. A mesma autoridade do ensino, daquele que ensinou, é a mesma autoridade daquele que fez o mar acalmar. Se ele tem autoridade para acalmar o mar, seja lá o que ele ensina, eu quero aprender. Seja lá o que ele disse, eu quero plantado no meu coração. Porque se mesmo hoje, séculos após Jesus, nós não temos tecnologia contra a natureza, e Jesus já tinha com a autoridade da palavra dele,
Seja lá o que Ele ensina, eu quero aprender. Seja lá o caminho que Ele deixou para eu seguir, eu quero seguir esse caminho. Porque esse é aquele que o vento e o mar obedecem a Ele. Então eu também quero obedecer. Eu também quero seguir essa palavra, também quero seguir esse ensino. O meu caminho é com Ele. Agora eu entendo a relação das parábolas, dessas parábolas aqui, com o evento, com o milagre de Jesus acalmando o mar. Era simplesmente uma demonstração de que vale a pena ouvir a palavra dele, de que vale a pena ouvir o ensino dele. Eu já comentei isso aqui uma série de outras vezes, faço questão de repetir. Os irmãos conhecem alguém que converteu e disse assim: eu devia ter convertido mais tarde. Vocês conhecem alguém assim? Conhece alguém que se arrependeu de ter se convertido, aceitado a Jesus? Arrependi, perdi meu tempo seguindo a Jesus. Conhece alguém? Pelo contrário, o que eu ouvi a vida inteira foi aquele que se converteu já na meia-idade, falar assim: eu queria voltar atrás e aceitar Jesus criança. Eu queria voltar atrás e andar com Cristo desde menino, desde menina, desde moça. Porque vale a pena seguir a Jesus. Vale a pena servir a Cristo. Ele tem milagres para oferecer para todos nós aqui. Se nós tivermos fé nele, Ele vai nos abençoar. E Ele também tem as palavras de vida eterna, que nos completa, que nos consola. Ele também tem a palavra que enche os nossos corações, que transforma as nossas vidas. Esse é aquele que nos ensina. E aquele mesmo que diz para o mar: mar, acalma, e o mar acalma. Quem é esse que até o vento e o mar obedece? É aquele mesmo que morreu na cruz por mim e disse que vai voltar para buscar a igreja. E eu estou esperando por Ele. Se Ele diz que vai voltar, é porque Ele vai voltar. Se eu tivesse outros versículos aqui para ler, Ele também fala com os demônios que obedecem. Quem é esse que até os demônios obedecem? É aquele a quem eu sirvo. É aquele que consola os nossos corações. É aquele que vale a pena servi-lo. Posso ir mais longe, é aquele que é o único caminho, que é Cristo. E aí alguém pode questionar: mas eu sou pecador demais, peco muito. Irmão, bem-vindo. Tem aqui um grande pecador na sua frente, falando contigo. A diferença é que eu já aceitei a Jesus, e você vai aceitar Jesus hoje. 2 miseráveis pecadores, salvos por Cristo na cruz. É só isso, irmãos. É só isso que nós somos. O que eu tenho para oferecer a Cristo? Nada. E isso é bom, que isso exalta a glória de Deus. Se eu tivesse uma qualidade, eu iria para o céu e diria: Deus, eu estou salvo por essa qualidade que eu tenho. Mas não, eu estou salvo pelas qualidades de Cristo na cruz. Eu estou salvo porque Ele veio aqui e me buscou. Quando eu aceitei a Jesus e levantei minha mão, Ele segurou a minha mão, e eu estou de pé porque Ele segura até hoje. Talvez alguém que me ouve aqui pela Rádio Paz, pela internet, aqui na igreja, está se sentindo caído. Quando você levantar a sua mão, Ele vai segurar a sua mão, e você vai continuar de pé. O Senhor nos chama aqui, não porque nós somos bons, mas porque Ele nos ama. Quando Jesus fala do grão de mostarda, de uma pequena semente plantada, que se torna uma grande árvore, Ele está dizendo de hoje, que você ouve a palavra da salvação, deixa ela entrar no seu coração, e ela vai brotar, e ela vai mudar a sua história, e vai transformar a sua vida, nunca mais vai ser o mesmo. E isso vale para nós todos os dias, que todos os dias nós seguimos a Cristo, todos os dias nós procuramos a Ele, nós oramos e o buscamos, porque vale a pena servir a Cristo. Nos nossos dias difíceis, quero repetir, nos nossos dias difíceis, Ele está conosco. Nos problemas que passamos, Ele está no barco conosco,
e você diz: Jesus, eu não sei o que fazer com a tempestade. E na hora certa Ele vai se posicionar. A Bíblia não conta de algum barco que se perdeu na tempestade, de alguém que tombou, que morreu na tempestade. Salvaram alguns, salvaram todos, porque todos estavam com Cristo. Meus queridos irmãos, vale a pena segui-lo, vale a pena estar com Ele. Talvez haja alguém aqui que se converteu há um tempo, mas anda frio, afastado do Senhor. Ele também te chama, Ele também te quer de volta, Ele quer aliançado com Ele. É a vontade do Senhor que nenhum de nós se perca, que todos nós sejamos salvos, que nós nos mantenhamos firmes nele. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar um instante. Meu Deus, nós reconhecemos como o Senhor é grande, misericordioso, da sua salvação que chegou até a nossa casa. Meu Deus, obrigado pela sua proteção, pelo seu cuidado conosco. Meu Deus, sem o Senhor nós somos incapazes de qualquer coisa. E muito obrigado, porque o Senhor está conosco.